trazer pra gente hoje e participe pelo nosso WhatsApp. Vamos ao vivo até a 13h. Mande suas perguntas, dúvidas, comentários. Anote aí, 99200-5515. 99200-5515. Você também pode nos assistir pela página oficial da Magnífica no Facebook, em facebook.com/Rádio Magnífica. O Painel Magnífica desta quarta-feira, 5 de fevereiro, já está no ar aqui em 103,5, a rádio que é uma ideia de Deus. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está no Painel Magnífica. Apresentação, Henrique Júnior. Família Magnífica. Na dúvida, não compartilhe. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para repassar sem ler todo o texto. Quem faz a notícia falsa cria manchetes apelativas. Elas chamam a nossa atenção e nos induzem a replicar a postagem sem ler o texto até o final. Não caia nesse golpe. Você é responsável pelo que compartilha. Justiça Eleitoral. Comunicado importante. A Prefeitura informa que a Sou Limeira, nova empresa que vai operar o transporte coletivo, está realizando o cadastro de pessoas com deficiência. Se você utiliza o transporte coletivo com esse benefício, precisa fazer o cadastro. O atendimento está sendo realizado na Praça do Museu, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Tenha em mãos as cópias e originais do CPF, RG, comprovante de residência e o cartão atual do benefício para realizar a troca e atualização. Não deixe para a última hora. Faça já o seu cadastro. Mais informações, soulimeira.com.br. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Agora ficou mais fácil você ajudar a Rádio Magnificat. Faça sua doação pelo facebook.com/Rádio Magnificat. É só clicar em cadastrar-se, preencher seus dados e enviar. Torne-se um evangelizador com a gente. facebook.com/Rádio Magnificat. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Domingo, às 3 da tarde, Maranata Electro DJ com DJ Street House. A rádio que mexe com você. Muito bem, de volta aqui ao nosso Painel Magnífica, pelo horário de Brasília, meio-dia mais 6 minutos. E como eu disse na abertura, hoje é dia da gente tirar todas as nossas dúvidas e pegar as orientações sobre o INSS com a advogada especializada em direito previdenciário, a doutora Fernanda Miniti. E hoje temos novidades e várias, viu? É bom você prestar atenção e ficar atento que tem novidade chegando. A doutora Fernanda andou fazendo cursos novos de atualização, tem muita novidade pra gente. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem?
Boa tarde, Henrique, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Que história, que livro é esse aí? Que manual é esse? Olha o tamanho, quem está no Facebook está podendo acompanhar. Olha o tamanho, como chama esse, doutora Fernanda? É Manual de Direito Previdenciário, já atualizado com a reforma. Já com a reforma novinha, saiu do Isso. forno agora, né? Isso. Olha o tamanho do livro, gente. Você que está no Facebook, olha, é assustador. Realmente eu reforço aqui que eu não conseguiria ser advogado nunca. Eu admiro vocês, viu? É muita coisa, muita lei. O que nós temos de novidade basicamente aí na área previdenciária, doutora? Tá, vou fazer um breve apanhado para as pessoas entenderem, porque agora para uma pessoa se aposentar vai ser muito importante ela saber o valor da aposentadoria. Por quê? Vão precisar ser feitos vários cálculos para elaborar qual vai ser aquele maior valor que pode se entregar de aposentadoria para essa pessoa. O mais vantajoso. Isso. Então, de início, ela tem que entregar para um especialista que faça cálculos, que vai precisar fazer pelo menos 6 simulações para essa pessoa. 6 simulações que são as 5 regras de transição, sendo que cada uma das regras de transição vai dar um valor de aposentadoria para a pessoa. Tá. Então, aí ela vai escolher qual o valor mais vantajoso e em que data, em que ano ela vai se aposentar, o que seria melhor para ela. Então, as 5 regras de transição e também se a pessoa já teve direito adquirido lá atrás, antes da reforma, também o cálculo. Às vezes, compensa ela não se aposentar pela regra anterior, mas se aposentar para uma regra futura, que o valor vai ser maior. Então, no mínimo, 6 cálculos de valores têm que ser feitos para cada pessoa. E esses calculistas já estão enturmados com tudo isso? Esses especialistas? Acredito que sim. Tá. Quando se faz um cálculo, por exemplo, já vem o cálculo das 5 regras de transição com a opção mais vantajosa para a pessoa. Como que funciona isso, doutora? Se alguém for lá procurar a senhora no seu escritório, e a senhora tem que dar começa o atendimento e aí a senhora se vale de um calculista desse? A senhora tem nas verdade nós utilizamos programas que fazem os cálculos. Eu também sei fazer o você cálculo. Mesmo já faz? Isso, o escritório, o profissional sabe fazer. Nós fazemos o tempo de contribuição, quantos anos a pessoa tem e também o valor. Eu pensei que vocês pegavam as causas e encaminhava para alguém especializado, não necessariamente um contador, mas alguém que fosse especializado nisso. Não vocês já dispõem de programas de computador. Tanto programa como, por exemplo, eu sei fazer sozinha como funciona o programa. Conhecimento, né? Só que daí é bem mais trabalhoso pelo próprio Excel, porque o índice muda todo mês, então seria um cálculo por mês. O programa já atualiza, mas precisa ser feito por causa da renda que muda muito. Tem casos que variam bastante. E daí um outro momento, que é que eu iria falar mais das partes principais, algum outro dia eu explico também que existe uma possibilidade, por exemplo, de descartar algumas contribuições, e aí o especialista pode até mesmo chegar a fazer 14 tipos de cálculos, isso num exemplo. Então, para a pessoa entender o quanto é importante ela simular, levar para alguém que simule a renda. Perfeito. Se eu excluir um ano de contribuição, vai ser tanto. Se excluir 2 anos, vai ser tanto. Se excluir 5 anos, vai receber tanto. Então, são vários cálculos e cálculos. Agora, não adianta mais saber só quantos anos a pessoa tem. Ela vai ter que simular a quantidade, o valor que ela vai receber. Certo. Porque vai mudar de uma regra para outra. Então vamos lá? As básicas são? Tá, vou tentar passar aqui mais rapidamente para a gente já abrir para perguntas. Que já estão chegando, inclusive. Então vamos lá. Aqui o que eu vou querer passar é porque de uma regra para outra, para as pessoas ficarem atentas, mudam o cálculo, muda o valor que ela vai receber. Tá? Então vou passar rapidamente os requisitos e o valor de cada como se calcula o valor de cada regra de transição. Regras de transição. Para as pessoas, regime geral, as regras são 5 regras de transição. Vou passar rapidamente cada uma delas. A primeira regra é a de pontos, que a gente já conhece, que nesse ano está em 87 pontos para a mulher e 97 para o homem, com 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, somando a idade e o tempo de contribuição. Tá, primeira regra, pontos. O valor, como se calcula essa regra da pessoa para ela receber? Essa regra ela é calculada pela nova forma de cálculo da reforma, que é 60% de todo o período contributivo de julho de 94,
mais 2% do que ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Tá. Então, essa regra, a alíquota vai ser 60% mais 2% aquilo que ultrapassar. Regra nova, forma de cálculo. Tá. Segunda regra de transição, tempo de contribuição mais a idade mínima. O tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e a idade mínima desse ano está em 56 anos e meio para a mulher e 61 anos e meio para o homem. Tá. Valor da aposentadoria por essa regra de transição, igual de pontos, 60% da média, mais 2% que ultrapassar os 15 anos para a mulher ou os 20 anos para o homem, para cada ano que ultrapassar. Para cada ano ultrapassado. Isso. Tá. Então, por exemplo, se ultrapassar... 5 anos dá 10%. Isso, exatamente. A alíquota vai ser, em vez de 60, 70. Perfeito. Tá. A terceira regra, a regra do pedágio de 50%. Certo. Essa regra é aquela para quem está há 2 anos da aposentadoria, da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, uma mulher que está com pelo menos 28 anos de tempo de contribuição e um homem pelo menos 23 de contribuição. Paga-se um pedágio do tempo que faltar para completar o tempo, então se for 2 anos, paga 1 ano a mais, a mulher se aposentaria com 31 e o homem com 36. Certo. Porém, essa regra se aplica o fator previdenciário. Tá? Agora, a forma de cálculo dessa regra, que essa regra é uma das exceções do cálculo de 60%, e uma outra que eu vou falar, que é para as pessoas ficarem atentas para verificar o maior valor do benefício. Essa regra aqui, o valor da aposentadoria não é a alíquota de 60%. Nessa regra do pedágio de 50%, a alíquota é 100% do salário de benefício. Então, é uma das exceções, que não entra o 60%, que é o 100%, é mais vantajoso. Sim. Só que multiplica pelo fator previdenciário, que é um redutor. Então, vai ter que fazer o cálculo. Tá. Essa aqui é uma das exceções do 60%. Tá. O pedágio de 50%. Outra regra, que é a idade progressiva, que nesse ano, para a mulher, está em 60 anos e 6 meses. E 15 anos de contribuição. Tá. A renda da aposentadoria, o valor da aposentadoria por idade, 60% alíquota. 60% do salário de benefício, mais 2 pontos para cada ano que exceder os 15 e os 20. Tá? E a última regra de transição, que é o pedágio de 100% do tempo que falta, que precisa ter mulher 30 anos de tempo de contribuição, homem 35 e para a mulher 57 anos de idade e o homem 60. Tá. Porém, e pagar o pedágio do tempo que faltava para a pessoa na data... Conclui Isso. a contribuição. Conclui a contribuição. Não, o tempo que faltava para os 30 ou 35 na data da publicação da PEC 103. Que foi novembro. Isso. Tá. Que ela foi 12 de novembro, né? Então, a partir do dia 13 de novembro. Então, por exemplo, se faltavam 3 anos, vai pagar os 3 anos, a pessoa vai trabalhar os 3 anos e mais 3. Exatamente 100% do que falta. Tá. Mas o que é interessante nessa regra? Nessa regra é o valor. É uma das outras exceções, igual ao pedágio de 50%. O pedágio de 100%, o valor da aposentadoria também, a alíquota é 100% do salário do benefício, sem o fator previdenciário. Então, o atrativo dessa regra do pedágio de 100% é o valor, porque o valor não tem o fator e a alíquota não vai ser 60% igual das outras, da nova regra e também das outras regras de transição, e sim 100% do salário do benefício. Maria. Nossa Aí, Senhora. Tem a do professor, não sei se quer que fale depois ou quer já abrir para pergunta. E as regras também. Eu acho que a gente podia falar dos professores, viu? Então, que é uma categoria grande e é uma categoria especial dentro aí do INSS, né? Acho que a gente podia já adiantar também, viu? Tá, podemos falar. Rapidinho. Do professor são apenas 3 regras de transição. Mas a gente usa muito marca-texto quando é para destacar alguma coisa importante. O livro inteiro é importante. Nossa a vida inteira fiz isso. Eu tenho um certo problema para marcar. Porque é muita coisa. Não, mas se está marcado é porque é tudo de destaque, né? É tudo coisa realmente importante, né? Gente, é uma loucura, viu? Olha, depois você vai no Facebook e dá uma olhada no tamanho do livro que a doutora Fernanda trouxe aqui. Que é um manual, na verdade, né? Vamos lá.
dos professores. Professores, regra geral, regra permanente, ficou 60 anos para o homem e 57 para a mulher, 25 anos de trabalho efetivo, Mas tempo de deixa eu contribuição. perguntar uma coisa. A questão dos professores, eles não caem naquela questão das aposentadorias municipais ou estaduais, Isso essa coisa aqui toda? é regime geral do INSS ou o professor... Particular? ou professor, o funcionário, o público federal. Agora, os municípios, o regime próprio, concursado, o concursado vai cair na PEC paralela que está sendo regulamentada. Que ainda não foi aprovada, né? Pelos estados e municípios. Essa é uma regra geral, então? Isso é a regra geral, aquele que é CLT. Contratado, entendi. Registrado na carteira. Perfeito, tá bom. Então, a regra geral, a idade dos professores foi 60 para o homem e 57 para a mulher, 25 anos para os dois casos de tempo de contribuição. É igual para os dois? Para homem e mulher, 25 anos de contribuição? Isso. Tá. E aí, para o professor, tem 3 regras de transição. Vamos lá. A primeira regra é de pontos. Para o professor, são 5 pontos a menos da regra de pontos normal. Tá. Então, nesse ano, a professora está em 82 pontos e o professor em 92. Primeira regra de pontos. Segunda regra de transição para o professor é o tempo de contribuição mais a idade mínima, que vai ser 25 anos para o homem e 30 para a mulher, porque isso aqui é na lei antes da PEC, por isso está os 25 para a professora, desculpa, eu falei o contrário. Tá. E 30 para a mulher, porque o professor e a professora tinham 5 anos a menos de tempo antes da reforma. Então, isso aqui são regras pegando as leis anteriores. Agora são 25, pós-reforma são 25 para os dois. Tá. Porém, eu estou falando das regras de transição que ainda pegam pelas leis antigas, isso. Tá. Então, 25 anos para a mulher, com a idade de 51 anos e meio nesse ano. 51 anos e 6 meses. E 30 anos para o homem, com a idade de 56 anos e meio. Isso. O valor, 60% do salário, mais 2%, tanto nessa regra quanto na de pontos. E a terceira regra, que é o pedágio de 100%. É a mesma forma que eu expliquei anterior, só que a idade aqui abaixa em 5 anos também. Então, é 52 anos de idade para a mulher, com 25 anos de tempo de contribuição, 55 para o homem, com 30 anos de contribuição. Tá. Essas são do professor. A última coisa aqui, bem rapidinho, da parte especial, que é uma coisa bem importante, tem um dado super legal. Aposentadoria especial, como que ficou? Existem alguns tipos de aposentadoria especial, normalmente era 15, 20 ou 25 anos. A mais comum era de 25 anos para as atividades corriqueiras. Agora tem a idade mínima, 60 anos. Tá. Regra de transição para período especial, como que ficou? Ficou estabelecido para o caso de 25 anos, 86 pontos. Só que esses pontos, o interessante disso, vai somar a idade e o tempo de contribuição. Porém, pode somar também, nesse caso aqui da regra de transição, por pontos da aposentadoria especial, pode somar, o que é muito interessante, por exemplo, tempo comum. Então, a pessoa tem que ter 25 anos de tempo especial, tem que ter o tempo especial mais a idade. Tá. Mas além dos 25 anos, para ela somar como pontos, pode somar, por exemplo, mais 10 anos que ela trabalhou em atividade comum. Isso entra nessa pontuação. Entendi. Tem que ter pelo menos 25 anos de especial, de insalubridade, mas o tempo comum também pode entrar. E também pode entrar o tempo rural. Então, quer dizer, uma pessoa pode ter mais 10 anos, 20 anos, tantos anos, pode somar tudo isso em relação aos pontos e mais a idade. Isso é uma saída interessante para a aposentadoria especial. Perfeito, legal. Acho que das atualizações mais importantes são essas. São essas? Tem teriam outras coisas também, mas acho que pode deixar para um Aí vai ao longo, dia. né, E nós já temos participações, mas nós vamos para um rápido intervalo para a gente daí já voltar e ficar tranquilo com as participações, tá certo? 99200-5515 para você mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Hoje é dia de tirarmos dúvidas e
pegarmos orientações sobre as questões do INSS com a doutora Fernanda Miniti. 99200-5515. Rápido intervalo, a gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Ativa Rádio, uma família sempre ao seu lado. Uma história de amor, 103,5. Uma ideia de Deus, uma ideia de Deus. Em 2020, a Rádio Magnífica completa 25 anos no ar. Estamos em campanha para triplicar o sinal da emissora. Mais alcance, mais qualidade. Colabore você também com a compra do novo transmissor e concorra a um violão autografado pelo cantor Daniel. Só eu e o meu violão. R$10 o bilhete, sorteio no dia 20 de março. Ligue 34523731 e peça o seu talão. Aqui, a sua contribuição evangeliza. Apoio Cultural. Bateu! Leva para Criscar e tenha seu carro novo de novo. Criscar Funilaria e Pintura. Trabalhamos com veículos nacionais e importados, produtos e serviços de excelência. Atendemos todas as companhias de seguro e uma condição de pagamento que cabe no seu bolso. Então bateu, você já sabe. Leva para Criscar. Rua José Malamã, 27, na Granja Machado, em Limeira. Fone 3703-4724. Bateu? Leva para Criscar. Clínica Nova Cairós, um novo conceito em saúde e bem-estar animal. Nova unidade em amplo local com estrutura completa. Consultas, vacinas, cirurgias e acompanhamento gestacional. Farmácia veterinária, centro estético pet, climatizado, com ofurô e massagem relaxante para cães e gatos. Boutique Pet, tudo o que seu pet precisa. Padocão, padaria, pet com diversos produtos naturais. Creche, escola para cães, hotelzinho, piscina e universidade pet. Unipet, que oferece cursos livres, profissionalizantes, como tosador profissional, auxiliar veterinário e muitos outros. Visite, traga seu pet, faça um cadastro e concorra a prêmios diversos. Rua Prefeito Marciliano 236, Cidade Jardim, Limeira. Fones 3441-9000. WhatsApp 984433071. Todo domingo, às 8h15 da noite, Querigma, semeando a cultura de Pentecostes. De volta aqui ao nosso painel, meio-dia e 24, já vamos para as participações. Muito boa tarde, Marcos Barbosa, tudo bem? Boa tarde, Henrique, tudo bom com você? Tudo bem, graças Ótimo. a Deus. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, e com você? Tô ótimo também. Que bom. Vamos lá então com a Meirane, que é a primeira ouvinte que está participando aqui. Boa tarde, eu tenho neuropatia diabética nos pés e não consigo nem colocar nenhum tipo de calçado para trabalhar. Estou na carência do INSS até julho. Eu fiz uma perícia e o médico negou. Eu queria saber se eu tenho direito no afastamento. Tá, se o INSS negou, o que ela pode fazer é entrar com uma ação judicial postulando a concessão desse benefício, pedindo a concessão desse benefício, juntando toda a documentação médica, os laudos, etc. E aí ela vai passar por uma nova perícia. Porém, essa perícia vai ser feita no fórum, é um outro perito, e daí, diante disso, vai ser constatada se ela é incapaz ou não. Ou ela pode recorrer no INSS, mas se o INSS vem negando, a solução seria tentar entrar via judicial. Entendi. Ok, mais um ouvinte aqui, a Salete, boa tarde. Gostaria de saber qual o valor que posso contribuir para a aposentadoria referente a um salário mínimo. Aquele carnê laranja. Obrigado e tenha uma boa tarde. Tá. Se ela pode fazer simulações de valores
de quanto ela receberia para cada benefício. Se ela tem a intenção de pagar e receber o valor de um salário mínimo, eu não sei como ela contribui, mas hoje normalmente são 11% do salário mínimo. O salário mínimo agora em fevereiro já foi para 1.045. Isso. Então 11% deste valor, a menos que ela tenha uma microempresa, uma MEI aberta, que aí a alíquota é 5%. Porém, tem aquelas alíquotas diferenciadas, mas que nesse mês elas ainda não estão vigorando, que vai existir a alíquota também de 7%, uma alíquota menor para ela pagar, mas ainda não está valendo. Então, nesse mês, ela tem que contribuir pelos 11%, ou, se for o caso de MEI, pelos 5%. Perfeito. Okay, temos aqui também a Claudineia. Oi, boa tarde. Minha amiga Cida mandou perguntar o seguinte. Ela tem 51 anos, ela paga INSS já há 1 ano. Esses dias ela fez raio-x nos joelhos, está com artrose nos 2 joelhos. Ela quer saber se ela tem direito em afastar ou aposentar por invalidez, por não aguentar mais trabalhar. Ela não fala do trabalho dela, né? Não. Não. Tá. Aí assim, ó, por exemplo, auxílio doença tem que fazer, eu já disse isso algumas vezes aqui no programa, tem que fazer uma ligação entre a doença, a incapacidade da pessoa e o que ela trabalhava. Então, por exemplo, artrose, era faxineira, andava muito, etc, tal. Aí ela vai estar incapaz para o trabalho. Não basta apenas a doença. Um exemplo, diabetes. A pessoa que tem um diabético, ele consegue trabalhar. Então, não basta comprovar a doença, mas sim a incapacidade para o trabalho que a pessoa fazia. E por isso que eu perguntei a profissão dela. Mas eu acredito que uma pessoa com dificuldade de andar, seria difícil para ela o trabalho. Teria, em tese, a possibilidade, a menos que ela trabalhasse mais sentada, algo nesse sentido. Uhum. Mais uma? Temos aqui o Carlos Roberto. Boa tarde, Henrique e doutora Fernanda. Boa tarde. Quem recebe o benefício do LOAS tem que ficar fazendo perícia? Eu gostaria de saber se o INSS avisa se for preciso fazer. Chama, o INSS convoca. Não precisa... Eles convocam? É, o que vai ter que fazer, como todo benefício normal, é a prova de vida. Certo. Tá. Ok, mais um ouvinte, né? O Lúcio. Gostaria de saber, ter carteira assinada em um MEI como prestador de serviços, qual é a situação válida para a contribuição previdenciária? Ele conta os dois. Ele tem... o MEI é a própria dele, porque ele trabalha, mas ele também é registrado no outro, vai contar os dois, sendo que conta um percentual um percentual do outro, o percentual da atividade principal, uma parte, e uma outra parte da atividade, outra atividade que ele tiver menos tempo. Mas você tem entendimento na Justiça, na TNU, que é o último grau de recurso do Juizado Especial Federal, dizendo que é para somar no valor as duas contribuições desses dois vínculos. Uhum. Muito bem. Boa tarde, tenho 22 anos e 9 meses de contribuição. Aliás, ela tem 22 anos e 9 meses de contribuição e 45 de idade. Posso pagar 6 meses e ficar esses meses sem pagar? Como funciona? É a Luísa Gachê. Tá, vamos lá. Para aposentadoria, se a pessoa cumpre os requisitos, um exemplo, aposentadoria por idade, mulher, lá no futuro, 62 anos e 15 anos de carência, que é o tempo de contribuição pago em dia. Se essa pessoa ficar 5 anos, 10 anos sem pagar, por exemplo, já completou os 15 anos lá atrás, ela não perde direito à aposentadoria. Porém, uma pessoa ficar bastante tempo sem contribuir, ela deixa de ter direito a algumas coberturas do INSS, como, por exemplo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Existe um período, que nós chamamos de período de graça, que varia normalmente de 6 meses até 3 anos, dependendo do caso, que a pessoa não paga e não está pagando e ela continua ainda segurada, acobertada pelos benefícios do INSS, inclusive auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Depois desse período, ela perde a qualidade de segurado e teria que voltar a contribuir para ter direito. Então, o que eu quero dizer? Para aposentadoria, se ela cumprir os requisitos mínimos, ela ficar um tempo sem pagar, não tem problema. Mas para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, sim. O que ela disse ali de 6 meses é assim, precisaria fazer um cálculo exato do caso dela para saber
como pagar alternado. Por exemplo, paga 4 meses, pula um, depois paga novamente mais um pouco, para que ela não perca a qualidade segurada, que ela fique sempre dentro desse período de graça, que vai variar de 6 meses até 3 anos. Então, ela não pode deixar o tempo a mais passar esse tempo. Senão, ela tem que voltar a contribuir pelo menos mais um ano para ter direito a um eventual, a um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então dá para fazer? Dá, mas tem que ser calculado os meses certinhos que ela pode pagar, os meses que ela pode pular, para ela sempre estar dentro dessa cobertura para o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Muito bem. Fernanda, tem uma pergunta que chegou aqui por telefone e ela diz o seguinte, ela é a Maria, né, ouvinte aqui de Limeira, e está querendo saber o seguinte, né? Ela, sendo deficiente física, tem direito a receber 25% a mais no valor da pensão do marido que é falecido? Se sim, o que ela deve fazer? Tá. Isso seria daí alguma tese, algo a ser criado. Pela legislação, não. Os 25% do acréscimo é para a pessoa, para a aposentadoria. Para o próprio benefício dela, né? Para o próprio beneficiário, isso. Para a pessoa com aposentadoria por invalidez que precisa de cuidados, como, por exemplo, um cuidador. Mas não é para o caso da pensão por morte. Certo. Então, pela legislação, não. Ela poderia, lógico, alegar uma tese, que aí verificaria de cada posicionamento do juiz, em que mas o deficiente é ela, né? Não ia falar porque se o deficiente fosse o marido, seria um valor a mais. Porém, não existe fundamento jurídico para isso. Seria uma tese criada para solicitar esse benefício. Ou seja, não tem direito. Perfeito. Pela lei, não. Pela lei, não. E provavelmente se entrar com algum processo, além de seria uma criação jurídica, vamos dizer assim. Mais uma. Temos a Elizabeth, boa tarde. Vou procurar a doutora. Apesar de ter 50 anos de idade, já tenho 30 anos de contribuição. Pago o carnê. Como é que fica? Tá. Se ela já tiver os 30 anos de contribuição antes da promulgação da PEC 103/2019, que foi dia 12 de novembro de 2019, a partir do dia 13, se ela completou os 30 anos lá atrás, ela tem o chamado direito adquirido. Mas aí o importante era fazer a simulação para ela do valor que ela receberia se ela tiver o direito adquirido lá atrás e se ela se encaixaria em alguma das novas regras, qual seria o valor do benefício, simular as 5 regras de transição, mais o direito adquirido, fazer essas 6 simulações para verificar o valor da renda dela em cada uma delas, qual seria o valor mais vantajoso de aposentadoria. Mas, em tese, se os 30 anos forem lá atrás, ela já tem direito à aposentadoria. Perfeito. Temos um áudio aqui, ó. Vamos ouvir. Boa tarde. Eu estou com 63 anos. Faz 12 anos de contribuição. Para me aposentar, tem que completar os 15 anos? Obrigada. Isso, tem que completar os 15 anos de carência. Ela está com 13, né? Isso, ela tem que continuar pagando até completar esse tempo de contribuição. A idade ela já tem. Pela idade ela já tem, isso mesmo. Ótimo, tem mais um áudio aqui, ó. Oi, boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber, eu tenho 12 anos de trabalho rural, mas não de carteira assinada, que primeiro não tinha isso, né? Rural não tinha as carteiras assinadas, e tenho 6 de carnê pago, e tenho 67 anos. Consigo me aposentar? Obrigado, Maria. Vamos lá. Prova rural. Rural não basta apenas testemunha para provar vínculo rural, trabalho rural. Rural tem que comprovar que a pessoa realmente trabalhava. Então, pode sim levar as testemunhas, mas tem que ter pelo menos um início de prova material. Pelo menos uma prova documental tem que ter. Exemplos de prova, os mais comuns: certidão de casamento, nascimento, trabalhou boletim escolar da escolinha rural, documentos de crisma da igreja, por exemplo, e lá vai constar a profissão. No caso,
para a mulher, normalmente vai estar mais a profissão do marido, vai estar escrito lavrador. Mas não precisa ser a prova exclusivamente no nome dela para rural. Pode pegar a prova do marido dela, pode utilizar a prova que está no nome do pai, se moravam juntos, se moravam naquele mesmo núcleo familiar que trabalhavam para subsistência. Pode utilizar a prova de qualquer uma dessas pessoas que ali desenvolviam aquela atividade. Então, na certidão de casamento, etc., vai estar ali escrito, no caso do marido, lavrador, ou no dela, lavradora, mas é mais difícil, porque normalmente a mulher, eles colocavam como dona de casa ou do lar e o marido, mas a prova do marido vale também para ela. Se ela era dona da terra, o ITR, ou se não era, contrato de parceria, ameação, enfim, a forma que foi feita para utilizar aquela terra. São várias provas para comprovar o período rural. Ela vai precisar dessas provas para fazer essa. Outra prova que é bastante comum, bloco de notas do produtor rural, que ele vendia ali os produtos. Documentos que eles entregam para receita, enfim. Nossa, vocês que trabalham, né, na área, como vocês dão ideias, né, de provas que podem ser válidas, né? Isso. A gente nem imagina, é muita coisa, né? As duas áreas que eu particularmente acho mais complexas em direito previdenciário são a parte que envolve insalubridade, eu quero aposentadoria especial, porque são muitos agentes, e a aposentadoria, o período rural. O rural, né? São as duas que são complexos, mais complexas de todos os do meu ponto de vista. Mas vocês têm uma visão do que a pessoa, as ideias que vocês dão, né, para as pessoas de procurar provas, né? Porque a gente não pensa, né, em tanta coisa, né? Pensa mais nas coisas formais, né? Muito bom. É que em rural específico, normalmente é assim. A pessoa vem, ela fala assim, não tem nenhuma prova. Daí a gente começa a conversar, olha, pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ela acaba encontrando. Mas de início ela sempre fala, nossa, não tenho nada. Daí ela começa a correr atrás e ela acha. Pois é isso que eu acho bacana, né? Porque sozinha a pessoa jamais vai lembrar de tanta coisa que pode servir de prova, né? Isso. Mais uma, Marcos? Temos a Elza, tá passando para dar um alô pra gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Marcos. Valeu, estou passando só para desejar um ótimo dia. Obrigado, Elza. Valeu, Elza. Igualmente. Temos também aqui a Sandra Rigg. Boa tarde. O esposo da minha sobrinha teve alta do INSS, sendo que ele tem problemas no pulmão e está na fila de transplante. Cabe recorrer? Ele faz tratamento lá na Unicamp, em Campinas. Ei, situação, hein? Tá, ela pode recorrer no INSS, administrativamente, ou ela pode entrar com uma ação judicial pedindo, ele teve alta, né? O restabelecimento do benefício com os atrasados desde o período que o INSS parou de pagar. Sei. Mas via judicial. Não, pode ser ela direto. Pode ser os dois. É tá. que, assim, a tendência do INSS, o INSS vem dando alta para muitas pessoas. Exatamente. Então, pode ser que o INSS conceda, como pode ser que não. Porque ele está dando alta e, assim, sem critério. Sim, agora, ela tem os dois caminhos. Ela pode escolher recorrer no INSS, continuar via INSS administrativa, ou ela pode partir para a justiça, vai ter uma nova perícia, etc. Tal, e se ganhar essa ação judicial, ela ganha os atrasados desde quando o INSS parou de pagar. Entendi. Muito bem, 12h39, a gente para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais participações, que temos muitas ainda, né? Para tirar dúvidas e pegar orientações aqui com a doutora Fernanda Miniti, ela que é advogada especializada em direito previdenciário. Nosso WhatsApp é o 99200-5515. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está no Painel Magnífica. Apresentação, Henrique Júnior. Uma ideia de Deus. Daqui a pouco tem Café Expresso na Magnífica. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Apoio Cultural. Ano novo, casa nova, Esplanada Móveis. Preços e condições para você não perder. Sofá de canto Gênova, apenas R$ 165,90 mensal. Colchão mais box Denver, por apenas R$ 82,90 mensal cada peça. E mais, toda a loja em 12 vezes sem juros no cartão. Esplanada Móveis, Dr. Trajano 560 Centro, Limeira. Em 1962, a Fioretta Eletrodomésticos inventou o tanquinho de lavar roupas e de lá pra cá não parou mais de crescer e inovar. Além dos melhores e mais modernos tanquinhos com as maiores capacidades de lavagem do mercado, a família Fioretta cresceu. Quer conhecer nossas novidades? Acesse o site e conheça a nossa linha completa em www.fioretta.com.br. Fioretta Eletrodomésticos, a marca mais querida do Brasil. De segunda a sexta, à 13h, Toca Brasil. O melhor da música MPB, aqui na 103,5. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? A desinformação pode vir até mesmo de uma pessoa próxima. Fique atento à fonte da notícia. Confira a autoria do texto, confirme em outros sites. Repasse apenas o que é verdade. Preste atenção em erros de ortografia. Justiça Eleitoral. Vamos então adiantar as nossas pautas aqui, que tem muita demanda, né? Para usar um termo jurídico. Vamos lá, Marquinho, tem muita gente pra gente atender, hein? Temos aqui o Alexandre. Tenho 35 anos, pago mais 5 anos que consigo insalubridade. 35 mais 5, 40. Tenho 51 anos de idade. E qual é a melhor forma de aposentadoria? Obrigado a todos. Vamos lá, teria que fazer aquelas simulações que eu falei, pelo menos ser 6 cálculos para verificar o valor da renda dele. Só do que ele falou ali, se ele tiver 35 mais 5, ele tem 40. Uhum. Então, provavelmente, ele tinha mais que 35 antes da promulgação da PEC 103 de 2019, da reforma da Previdência. Ele, então, me parece que já teria o direito adquirido e poderia se aposentar pela lei antiga. Agora resta saber se ele se aposentar pela lei antiga ou utilizando as novas regras, qual o valor do benefício para ele seria maior. Tá. Outra? Temos aqui, deixa eu só pegar o nome da ouvinte. Marisa, sou aposentada já há bastante tempo. Minha dúvida é, sempre fiz minha prova de vida no caixa eletrônico. Pode ser feito isso ainda ou eu tenho que ir aonde tenho conta corrente? Não tem. Por enquanto não mudou nada sobre isso. Se mudar alguma coisa perto da véspera, aí o INSS comunica. Isso é mais uma regra, vamos dizer assim, administrativa, etc. e tal. Mas não teve nenhuma mudança sobre comprovação de prova de vida. Faz no caixa eletrônico desde que tenha um funcionário do banco, né? Que fique ali como testemunha e tudo mais. É só isso, continua assim, realmente. Mais uma? A Ivone, oi, boa tarde. Minha filha já fez 3 cirurgias no coração. Trabalhou como diarista e um dos patrões está pagando. Será que ela tem direito de aposentar? Ela está recebendo e fez cirurgia há 10 meses. Tá, é o caso da concessão do benefício, que teria que passar pela perícia no INSS e verificar se vai conceder ou não o benefício. Se o INSS não conceder, pegar essa documentação médica, entrar com uma ação judicial com um novo perito na justiça para constatar ou não a incapacidade dela. Lembrando que para todo mundo que falar de incapacidade, sempre tem em mãos documentos recentes, documentos atuais. O que são documentos atuais? Documentos com validade de pelo menos 1 ano. Tá? Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho, mesmo que a pessoa esteja recebendo, que o INSS não tenha dado alta, o INSS continua pagando. Mas fiquem atentos com a documentação, porque se o INSS chamar algum dia para fazer perícia, a pessoa vai ter uma documentação recente.
Porque algumas pessoas dizem, mas a minha doença é a mesma faz não sei quantos anos, vai ser igual o laudo, o atestado. Tudo bem, pegue o laudo atual, mesmo que seja igual, mas com a data válida. Pelo menos de 1 ano, é um documento atual. Perfeito. Mais uma? Temos a Benedita. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber, eu tenho 55 anos de idade e tenho 14 anos de contribuições de firma, ainda estou trabalhando, e tenho 10 anos de roça com meu marido. Lá eu tive 3 filhas lá no rural, casei lá, como eu estou vendo a senhora falar aí sobre documento, e quanto tempo a senhora acha que eu vou conseguir me aposentar com esses documentos que eu tenho? E prova que eu tenho, que eu trabalhei lá na roça. Quanto tempo a senhora acha que eu vou conseguir me aposentar? Então, aí eu precisaria olhar exatamente qual tipo de documentação que ela tem para responder especificamente. Ver se atende às exigências, né? Se está tudo certinho, né? Agora, porque tem, assim, a aposentadoria rural por si só, que a pessoa só trabalhou na roça, mas não é o caso dela, que diminui 5 anos a idade, desculpa. Então, a mulher se aposenta com 60 anos de idade, tô falando ao contrário, o homem com 60 e a mulher com 55 e 15 anos de roça. Mas não é esse o caso, porque ela tem roça e tem urbano. Isso. Teria que trazer o tempo e comprovar esse período. Mas ela vai ter que pagar a carência de 15 anos, mesmo tendo rural, tá? Não vai valer como carência isso, a parte da roça dela. Tá. Então, precisaria analisar a documentação que ela tem e fazer as simulações e os cálculos para verificar qual a forma, qual a possibilidade mais vantajosa e o que vai chegar primeiro para ela se aposentar. Mais um áudio. Boa tarde, eu sou o Roberto. Eu gostaria de saber, eu tenho 18 anos e meio de contribuição, com quantos anos eu poderia me aposentar? Outra coisa, eu também trabalhei uns 5 anos na roça, há uns 25 anos atrás. Isso aí dá para eu incluir junto com meus 18 anos e meio de serviço? Tá, se ele tiver a documentação, dá para incluir sim, só que ele o interessante é fazer sempre o cálculo de valor, para verificar se somando vai aumentar o valor, etc e tal. Mas em tese, se ele tiver com documentação, sim. Pelo que ele falou, como faltaria muito para os 35 anos, eu acredito que talvez no caso dele seria a eventual aposentadoria por idade com 65, mas aí tudo isso que eu falei lá no início, são simulações e cálculos para ser feito de renda de cada uma das modalidades, das regras de transição e da regra antiga e da lei nova, para poder falar com precisão. Certo. Mas em tese, isso que eu disse. Ele tem um bom tempo, inclusive. Porque ele falou 18 anos e meio, né? Então os 35 faltariam bastante, mesmo incluindo o rural. Mais uma? Chegou um áudio aqui. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde a todos vocês aí da Magnífica. Tarde. É uma ideia minha, porque a gente correu muito atrás disso aí para conseguir, na época, o finado meu padrasto, ele conseguiu a prova, porque ele pagava sindicato, aí ele conseguiu, uns papel pelo sindicato e também pelo o dono do sítio que a gente trabalhava, assinou para eles lá, tanto para o meu cunhado também, e até inclusive a gente morava aqui no estado de São Paulo, meu cunhado precisou ir lá no Paraná pegar a assinatura de um japonês, o Simioto, para conseguir a aposentadoria dele, e conseguiu, viu? Isso que ela falou do sindicato é que normalmente o sindicato intermediava e fazia uma entrevista com o trabalhador rural e a pessoa utilizava isso também como prova para comprovar o período rural. Essa parte do sindicato, hoje em dia, até facilitou, porque não se precisa mais. No site do INSS tem uma autodeclaração, que é um formulário que a pessoa pega, imprime e preenche, falando as atividades, o tamanho da terra, o que produzia, etc., que passou a ser substituído em relação a isso que o sindicato fazia. Mas essa prova, para quem tem, é uma prova válida. Certo. Outra? Boa tarde. Eu queria perguntar para a doutora
Eu aposentei em 2016 e eu tenho 2 processos trabalhistas, né? Que estavam pagando errado e não foi computado na aposentadoria. Eu queria saber se eu posso entrar com pedido de revisão, se tem alguma chance. Tá, obrigada. Eu aposentei por tempo de contribuição. Tá. Em tese, sim, porque para entrar com revisão tem um prazo de 10 anos, ela aposentou em 2016, então venceria em 2026. E se o valor que calculou a aposentadoria foi menor do que o valor que ela recebeu efetivamente, esse valor deve ser incluído na aposentadoria e para aumentar o valor do benefício e receber também os atrasados dos últimos 5 anos. Tá. No máximo, né? Enfim. Aham. Mas aqui também eu acho que em relação aos atrasados teria uma controvérsia. Eu estou pensando agora pelo lado do INSS. Porque o INSS não sabia desse valor a mais lá atrás. Então ele não pagou em tese errado por culpa dele na concessão. Porque aquilo nem estava na ação. Então talvez atrasado seria da finalização da trabalhista. Não sei. Daí teria que estudar o caso certinho para verificar na parte dos atrasados. Porque eu não vejo uma fé daí do INSS. Como eu vou cobrar do INSS 5 anos para trás se ele nem sabia que o valor era aquele? Ele não teve um erro na concessão. Porém, em relação ao aumento do benefício, se comprovar isso seria inquestionável. Mais uma? Temos aqui a Marilei, está dizendo assim: boa tarde, tenho 15 anos de contribuição, estou com 57 anos de idade, continuo pagando 4 vezes no ano para não perder a carência. Aposento com 60 anos ou tenho que esperar até 62? Mais uma dúvida, recebo pensão do meu falecido marido, vou ter direito à minha aposentadoria? Tá, vamos lá. Primeiro, 60 anos não tem mais. Esse ano já é 60 anos e meio. Provavelmente, se ela for se aposentar por idade, ela vai pegar os 62 anos de idade. Vai aumentando 6 meses por ano. Esse ano é 60 anos e 6 meses, o ano que vem 61 anos, até chegar aos 62. Outro tópico que ela questiona é sobre acumular a pensão por morte com aposentadoria. O que ficou decidido sobre isso? Vai receber o benefício mais vantajoso e uma parcela do segundo benefício. Não acumula mais integral, os dois, e sim uma parte de cada um. Perfeito. Nossa, integral e mais uma parte. E aí depois, em um outro programa, eu trago sobre essa acumulação uma forma de cálculo que se calcula esses percentuais. Eu explico melhor, mais detalhadamente sobre esse assunto. Tá ok. Tem uma ouvinte aqui que não tem a ver, né, com o programa de hoje. Ela tá querendo o número da Renata Caran, assessora do prefeito. Então ela tem uma dúvida com ela. Eu não tenho autorização para passar esse número, então, não. Ela tem uma pergunta que, enfim, fora do ar a gente mas a gente eu não tenho resolve. como passar o telefone da Renata, é pessoal dela, não é da prefeitura, aí fica complicado. Mais uma participação? Temos aqui a Elizabeth. Quanto tempo demora depois que entra na justiça para ter respostas do juiz? Foi cortado meu benefício e tenho esquizofrenia. Faz 18 meses que cortaram. E fazia 10 anos que eu recebia esse benefício. Aí não tem como eu precisar, porque depende do juiz, depende da vara, depende da quantidade de processos. Seria chute o que eu falaria. Não tem jeito. Por falar em tempo com o INSS hoje em dia, né? E tempo na justiça, o trabalho, depende da vara do juiz. Exatamente, não tem como mesmo, né? Mais uma? Temos a Cícera, boa tarde, estou desempregada já faz um tempo. Tenho dúvida em qual benefício para contribuir e qual benefício a senhora me indicaria? Sou do lar. Para ela contribuir? Ela queria saber paga o carnê. Por que código seria o ideal para ela, Fernanda? Dá para analisar? Não. Normalmente o que eu falo, contribuinte individual autônomo, que é o que tem direito ao auxílio doença, aposentadoria e previdência. Se ela for receber por um salário mínimo, a alíquota de 11% nesse momento, mais para frente, quando vier a alíquota de 7%, ela pode diminuir. E do lar, tem assim, a do lar com situação de miserabilidade, que pode pagar 5%, mas aí tem que fazer cadastro no Cadil único, etc. Eu não sei se é o caso dela. Mas, em tese, ela comprar o carnezinho laranja em qualquer papelaria e voltar a pagar o INSS. Perfeito. Mais uma? Áudio? Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Fernanda.
É que a minha tia, ela tem câncer de mama e ela trabalhou praticamente só 3 anos registrada. Ela deve estar com 60 anos. E ela tem direito a alguma coisa que ela já fez um monte de perícia, não passou, só que ela não paga o carnê. E daí eu queria saber se ela tem algum direito de alguma coisa. Aqui ela manda mais um. E eu sou a Marli de Oliveira Cândido e eu ganhei 6 meses do INSS. Aí eu fui lá na Federal, que a advogada mandou, que eu ganhei 6 meses e já tem 3 anos e não veio nada. Diz que já está tudo certo para mim receber, mas não veio nenhuma carta para mim receber. Aí ela deu entrada na aposentadoria, que eu tenho lúpus, fibromialgia, glaucoma, só que eu trabalhei mais ou menos 6 anos só registrada. Aí eu queria saber, né, se eu vou ter direito na aposentadoria também ou não. E se esse dinheiro, será que vai vir da federal? Aí eu queria saber, eu pedi uma informação para ela, muito obrigada. É bastante informação. Ela falou várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu tentar lembrar do último áudio dela, que ela fala na aposentadoria em tese por idade, acho que não, porque ela falou pouco tempo de contribuição, né? Agora, só se ela estiver falando de uma eventual aposentadoria por invalidez, aí vai depender das doenças, da comprovação. Esse dinheiro que ela fala, que está esperando, eu não sei que tipo de dinheiro, mas pelo que me parece, deve ser atrasados de período que ela teve alta, até quando o INSS começou a pagar, que ela falou que recebeu 6 meses. Se for isso, em relação a atrasados, o juiz tiver condenado isso na sentença, que normalmente é comum, recebe sim. Então, aí vai depender do andamento do processo. Se o valor é abaixo de 60 salários mínimos, sai por RPV, uma requisição que sai em um menor tempo. Se for acima o valor de atrasados para receber de 60 salários mínimos, sai por precatório, que demora em torno de 1 ano e meio. Então, precisaria analisar o processo dela para verificar como que está, em que fase que está, etc. e tal. Mas se houve a condenação pela justiça, não existe como não ser pago. O INSS sempre paga. Mais uma? Tem muita coisa ainda, Marquinhos? Tem perguntas dela que eu não respondi mais. Até que não. A gente vamos lá. tem mais áudios, né? Temos aqui o José Santos. Seria uma controvérsia, eu tô pensando agora. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Por gentileza, doutora Fernanda, eu gostaria de saber se eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos de contribuição e tenho 53 anos. Eu gostaria de saber se eu me enquadro na aposentadoria. 30 anos, precisaria fazer as simulações, mas assim de cabeça faltariam 5 anos para ele se aposentar. Daí talvez ele pegasse a regra do pedágio de 100%, que seria 5 mais 5. Aí ele se aposentaria com 40 anos de tempo de contribuição. E qual a idade dele? E agora não? E 60 anos de idade, ele precisaria ter nessa regra, mas aí também teria que verificar se enquadra em alguma das outras regras de transição. Ou se tem mais algum período para ser incluído, como insalubridade, como rural, etc., para somar os 35 anos. Outra? Doutora Fernanda, gostaria de saber, eu tenho 59 anos e 15 anos de contribuição, se eu posso me aposentar esse ano agora que eu faço 60. 59 com quanto de contribuição? 15. Não, porque esse ano já não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. Ela tem que cumprir a idade necessária em cada ano. Entrou esse no ano pedágio. 60, já não é mais 60 anos e 6 meses foi isso a partir de 1º de janeiro de 2020. O ano que vem 61 e assim por seguinte. Doutora, é o César que está falando. Eu deixei a documentação com o advogado meu lá em Guararapes. Eu gostaria de saber se eu tenho direito, porque eu mandei para ele, né? Eu tenho 25 anos de contribuição certinho. Só que eu trabalhei de 77 até 85, no final de 85, sem registro. Só que o proprietário onde eu trabalhei, ele tá com a firma ativa. Ele pegando uma declaração, registrando no fórum tudo certinho, dá certo?
Eu trabalhei na roça, mas só que na roça diz que pega a declaração acima dos 16 anos. Só que eu nasci na roça, né? Só que pelo que eu trabalho, hoje eu tô com 54 anos, tô indo. Tá certo ou não, doutora? Esses 25 anos é de contribuição, mas só que eu tenho 4 ou 5 PPP, entendeu? Eu gostaria de saber. Então vamos lá, ele tem 3 coisas: período rural, PPP e a parte do trabalho informal. O PPP o que é mesmo? Perfil profissionográfico previdenciário, que é o documento que toda empresa é obrigada a fornecer, que vai demonstrar se a pessoa teve ou não insalubridade, etc. Tal. É o formulário exigido. Tá. Mesmo que a pessoa não tenha insalubridade, a empresa ela é obrigada a fornecer o PPP. Tá. Exemplo, uma pessoa que trabalha na administração, ela vai ter o PPP, mas esse PPP não vai comprovar, não vai dar o direito ao aumento no tempo, mas ela tem direito a receber esse documento. Então, por partes, ele falou do período rural. O que ele já falou mesmo? Ele tem um período rural. Para que ele falou do período rural mesmo? Acabei de que eu escutei, esqueci. Acho que está na última parte aí, na última hora. Esses 25 anos é de contribuição, mas só que eu tenho 4 ou 5 PPP, entendeu? Eu gostaria de saber. Eu trabalhei na roça, mas só que na roça diz que pega a declaração... Da idade, que ele fala a partir dos 16. Isso. Como que funciona? Pela legislação, pela lei, traz a idade de 16 anos para o período rural. Então, sem controvérsia, a partir dos 16 anos, se tiver prova do período rural, enquadra esse período, pega esse tempo. Porém, na justiça, alguns juízes entendem a partir dos 14. O que eu quero dizer? No INSS, ele vai enquadrar, ele vai ganhar só a partir dos 16 mesmo, que é o que consta na lei. Mas na justiça tem períodos, é comum os juízes darem a partir dos 14. E eu já vi decisões também dos 12, mas dos 12 é mais raro. A partir dos 14 tem bastante entendimento judicial já definido nesse sentido. Boa. Mais Temos uma? um áudio aqui da Maria. Boa tarde, doutora. Eu sou a Maria. Eu tenho 20 anos de roça, 55 anos e agora atualmente eu moro na cidade. Tenho 10 anos de registro. Casei lá na roça, tive 3 filhos e tenho algum documento. Será que eu tenho direito à aposentadoria? Boa tarde, doutora. Eu casei na roça, lá na roça, tenho 20 anos de roça. Acho que é o mesmo áudio, repetiu, né? E daí? Aí teria que olhar a documentação dela rural para verificar se consta alguma coisa, para comprovar esse período, somar os 15 anos que ela vai precisar ter de carência e verificar a melhor aposentadoria para ela. Mais uma? Temos aqui, deixa eu só pegar o nome. A Sônia está dizendo assim: oi, boa tarde, tenho 58 anos de idade e 26 anos trabalhados. Quanto tempo falta, né, para eu me aposentar? Estou trabalhando ainda. Trabalho na prefeitura, sou ajudante geral e não tenho salubridade. Tá. Ela tem 58 de 58 idade anos. E 26 de trabalho. 58 de idade. Tem que esperar os 62? Não, para ela tem 58 e 26. E 26. Se ela pegar o pedágio de 100%, ela teria que ter 57, então a idade ela já tem. E o tempo que faltava para completar, 26? 26 anos. 26, então ela seria 4 mais 4, 8. Ela se aposentaria com 34 anos de tempo de contribuição. Aí tem que fazer os cálculos disso ou da idade. Mas, assim, essa regra, ela traz a regra daquelas exceções que eu falei, que a alíquota é 100%. Então, o valor financeiro é vantajoso. Mais vantajoso do que a aposentadoria por idade, que é 62 mulher. Que na de 62 mulher, 65 homem, na aposentadoria por idade, a alíquota é 60%, mais 2% do que ultrapassar. Perfeito. Aí são simulações de cálculo de valor. Mas, em tese, eu acho que ela entraria no pedágio de 100% ou na aposentadoria por idade. Certo. Mais uma? Tem mais um ouvinte. Doutora Fernanda Henrique, boa tarde. É possível fazer o cadastro para distribuição online? Do quê? Eu não entendi também. Não sei. Não sei também. Tem uma outra ouvinte aqui. Cadastro para distribuição online? Não entendi. Não sei do que você ela gostaria do telefone da doutora.
E temos mais um áudio aqui daquele mesmo ouvinte vamos do PPP. Doutora, pela soma aí, você dá uma olhada pra gente, porque você entendeu o áudio, né? Eu trabalhei 25 anos de registro, entendeu? Aí tem as periculosidades, entendeu? E tem mais um documento de 85, de 77 até 85, sem registro. Só que se registra aí, a pessoa vai dar o documento para mim e vai olhar, entendeu? Vai ser registrado no fórum. Você acha que tem, dá para fazer? Porque o restante foi na roça. Na roça, a partir da idade, não podia. Então vamos lá, as 3 perguntas dele. Da roça, eu respondi da idade. Aí ele fez 2 perguntas, do trabalho informal, que essa pessoa vai levar até a justiça, do trabalho informal. E se o documento que o ex-patrão vai dar, assinado em cartório, vai valer? É isso do trabalho informal que eu digo. E dos PPPs. Então, vamos lá. Do PPP. Então, ele diz que ele tem 25 anos de tempo de registro, tudo certinho, em tese, tempo comum. Esses PPPs que ele tem, precisa analisar cada um desses documentos para verificar se enquadra ou não como tempo especial, como tempo insalubre. Se enquadrar, ele tem direito a um acréscimo de 40% no tempo. Um exemplo, multiplica por 1,4. 10 anos de tempo comum, convertidos em tempo especial, correspondem a 14 anos. Então, aumenta-se o tempo. Então, se ele tem os 25 anos mais a insalubridade, eu não sei quantos anos ele tem de insalubridade, quantos PPPs se enquadram ou não segundo a legislação, vai multiplicar aquilo por um acréscimo de 40%, vai aumentar o tempo dele. Então, em tese, ele tem mais do que 25. Vai ter não sei quantos, precisa fazer o cálculo de acordo com a documentação com os PPPs dele, analisar isso. Então, ele tem um período a mais, primeiro ponto. Segundo ponto que ele questiona, a parte que ele trabalhou sem registro, etc., porque eu digo trabalho informal. Se aquilo realmente for comprovado, entrar com uma ação, for reconhecido, etc. e tal, aí vai ser computado esse tempo também para a aposentadoria dele. Então, os 3 pontos que ele perguntou sobre o trabalho, se realmente for considerado, computado numa ação judicial, etc., comprovado que ele trabalhou, pode levar testemunha, se ele tiver o próprio patrão falar, se ele tiver recibo, olerite, algo que comprove que ele de fato trabalhou, só não foi registrado, vai somar sim esse tempo também. Quanto à parte especial que ele questiona, em tese, um acréscimo de 40%, vai depender da análise dos documentos dele. E a terceira pergunta dele, da idade, que é o que eu disse, do período rural, pela lei 16 anos, mas na justiça tem decisões com idades menores. Perfeito. Conseguimos repassar todo mundo? Conseguimos repassar. Pelo Face tinha alguma coisa? Pelo Facebook não. Só assistente? Só assistindo. Só telespectadores. Muito bom. Também já passamos longe, 1h08. A gente precisa fechar aqui o nosso painel. Doutora Fernanda Miniti, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas orientações. Tivemos aí novidades hoje, né? E no próximo programa trará mais novidades ainda, atualizações de cursos que vem fazendo, né? Sempre se atualizando. Essa não para, viu? Haja gás, viu? Só pedalando muito mesmo, né? Só pedalando muito para ter energia para tudo isso, viu? Doutora Fernanda, muito obrigado. Boa semana. Fique com Deus, viu? Eu que agradeço igualmente. Fiquem com Deus a todos nós, né? Com certeza. É isso aí, Marcos Barbosa, muito obrigado. Você que estava em 103,5, você internauta pelo Facebook, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelas participações, foi uma enxurrada aí de participações. Fiquem todos com Deus, excelente tarde de quarta e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Rádio Magnífica. ZYM 693, FM 103,5 MHz. Emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no